Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Estamos iniciando este culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje é o segundo domingo do mês de outubro e neste mês estamos comemorando os 503 anos da Reforma Protestante ocorrida no século XVI. Por isto, o tema do mês em nossa igreja é Herdeiros da Reforma. Somos uma igreja que é herdeira da Reforma Protestante. Por isso, a ênfase neste culto será só Cristo. Só Cristo é o nosso Senhor. E ao darmos início a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante ouviremos o prelúdio, hino Formoso Cristo. Chamado à adoração. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Toda a glória seja dada a Cristo Jesus, Senhor nosso e Redentor nosso. Louvado seja o teu nome, Senhor, Jesus Cristo, nosso Redentor, o nosso Salvador. E é em honra do Senhor que nos reunimos, ó Deus, em oração, nos reunimos em adoração neste culto. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor receba o nosso culto de adoração, porque só a Ti é devido. Louvamos-te, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome. Exaltamos-te, Senhor, e te gloriamos, ó Pai, porque nós não temos outro Deus além de Ti. Só Tu, Senhor, és o nosso Deus, só Tu, Senhor, és aquele que morreu por nós em nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos um Salvador, que é Jesus Cristo, o Senhor. Em nome dele que nós oramos. Amém. Façamos a leitura que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículos 5 a 11. Texto que assim nos diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz.
pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Cantemos nesse instante o hino número 1, Adorai em Majestade. Louvemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Chamada à confissão. Jesus é o único mediador. Confessemos a Ele nossos pecados. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica nos Salmos 32, versículos de 1 a 6. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Irmãos, cantemos o hino Cantai a Cristo, primeira e segunda estrofes.
Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor amado, por este momento do culto a Deus, culto ao Senhor. Mais um momento, Senhor Deus, de entregarmos, ó Deus, diante de Ti as nossas fraquezas e confessarmos diante do Senhor, ó Pai, que somos pecadores. Precisamos de Ti, Senhor Deus, na nossa vida. Senhor, confessamos, ó Deus, que pecamos, erramos e falhamos, ó Pai. Muitas vezes, ó Deus, e te entristecemos, Senhor Deus, com as nossas atitudes. Mas queremos, ó Deus, te agradecer porque a Tua palavra nos garante, Senhor Deus, o perdão maravilhoso através da morte do Teu Filho Jesus na cruz, no nosso lugar. Porque nós é quem merecemos morrer, ó Deus, mas o Teu Filho amado morreu em nosso lugar, para que fôssemos salvos e perdoados, ó Deus. Te agradecemos por tão grande salvação e por tão grande perdão, ó Pai, que nós temos na morte do Teu Filho. Muito obrigado, a Deus, e é no nome dEle que nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Neste momento agora, irmãos, respondamos ao perdão que temos em Jesus Cristo através do hino Cantai a Cristo, terceira estrofe. Neste ato de culto, de louvor a Deus, apresentamos a nossa gratidão a Deus pela sua provisão, pelo seu cuidado sobre nós. Agradecemos a Deus porque Ele tem suprido as nossas necessidades. Irmãos e irmãs, neste instante da gratidão, temos a oportunidade de mais uma vez apresentarmos o nosso ofertório diante de Deus. Irmãos e irmãs, a igreja tem os seus compromissos, as suas responsabilidades econômicas, assim como ocorre nas nossas casas. E nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que têm sido fiéis na colaboração, na consagração dos dízimos e ofertas. Vários e vários irmãos já fizeram a sua oferta, a consagração do seu dízimo, através de uma transferência ou de um depósito bancário, ou mesmo irmãos e irmãs que não podem fazer a transferência ou depósito bancário, mas têm mesmo assim entrado em contato conosco para entregar os seus dízimos e ofertas. Neste momento da gratidão, é momento de agradecermos a Deus pela sua provisão, pela sua providência sobre nós, que tem suprido as nossas necessidades. Também no transcorrer desta nova semana, certamente vários outros irmãos e irmãs apresentarão, consagrarão os seus dízimos e as suas ofertas. Também, neste momento, é momento de agradecermos a Deus. Um outro motivo, irmãos e irmãs, que temos de agradecer a Deus neste momento da gratidão, é pelas nossas crianças. Queremos agradecer a Deus de forma muito especial pelas nossas crianças. O livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim:
ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos e irmãs, gostaríamos de nos dirigir nesse instante especialmente aos pais ou responsáveis pelas crianças que participam, que fazem parte da nossa igreja. Estamos vivendo um tempo diferente, estamos vivendo um período de isolamento em que não podemos nos reunir presencialmente aqui no templo. E irmãos e irmãs, os pais especialmente, não deixem de cuidar da educação cristã de seus filhos. Não deixem de ensinar os seus filhos no caminho de Jesus Cristo, no caminho que eles devem andar, seguindo a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amanhã é dia 12 de outubro, e para nós, para a nossa igreja, amanhã é o dia apenas e tão somente das crianças, e nada mais. Nós agradecemos a Deus pelas nossas crianças e devemos, como igreja, orar constantemente pelas crianças que fazem parte da nossa igreja. Amanhã, dia 12 de outubro, é o dia das crianças. Será um dia das crianças diferente dos demais anos, mas mesmo assim, vamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças. E nesse instante, nós vamos reproduzir um vídeo das nossas crianças da igreja. Este vídeo foi gravado no último culto presencial que tivemos no dia 15 de março deste ano. Foi o último culto presencial antes do isolamento da pandemia do Covid-19. Então nós vamos assistir novamente este vídeo das nossas crianças participando do culto e depois então oraremos pelas crianças. Oremos, irmãos, pelas nossas crianças. Pai Celeste, bondoso Deus, nesse instante de oração, suplicamos ao Senhor o cuidado sobre cada uma das crianças que fazem parte da nossa igreja. Pedimos ao Senhor que esteja suprindo as necessidades de cada uma das nossas crianças, cuidando delas em todos os momentos. Abençoe os seus pais ou responsáveis, para que as nossas crianças possam ter sempre a orientação necessária
para crescerem no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Proteja as nossas crianças e também todas as crianças do nosso país, especialmente aquelas que vivem em situação de risco. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas crianças, guarde a cada uma delas. Pedimos a bênção do Senhor sobre elas, em nome de Jesus. Amém e amém. Dando continuidade a este ato de gratidão e louvor a Deus, louvemos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vinde, cultuemos e adoremos a Jesus, o nosso Senhor, e também cantemos que Jesus Cristo é o único nome que pode dar salvação. Louvemos a Jesus. Senhor.
Só de um fio só de pronunciar hoje passo. Irmãos e irmãs, dando continuidade a este culto de louvor e adoração ao nosso Deus, nesse instante teremos a reflexão na Palavra de Deus. A ênfase deste culto é só Cristo. E para nossa meditação, nós faremos a leitura na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Diz assim o texto sagrado: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Oremos. Bondoso Deus, como é bom estarmos juntos, reunidos, ainda que virtualmente, reunidos como igreja, para louvarmos e bendizermos ao Teu santo e bendito nome. E nesse instante, Senhor, suplicamos o ensino
a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a Igreja, para que haja compreensão da Tua vontade através da Tua palavra. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos comemorando neste mês de outubro, como já dissemos, os 503 anos da Reforma Protestante. E ao longo deste mês enfatizaremos pontos importantes que foram defendidos na Reforma Protestante no século XVI. No domingo passado, enfatizamos o tema só a fé. Vimos que a nossa fé deve necessariamente estar fundamentada em Jesus Cristo. Hoje, a ênfase é só Cristo. Este é outro ponto da Reforma Protestante. E nesta reflexão, queremos destacar Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. O que faz um mediador? A função de um mediador, basicamente, é aproximar partes, geralmente pessoas, que por algum motivo estão em desarmonia, estão afastadas e rompidas entre si. O mediador, então, deve ter ligação com ambos os lados, a fim de se identificar com os interesses de ambas as partes. Por causa do pecado, o relacionamento do homem com Deus foi rompido e interrompido. Por isso, estão separados do Pai Celeste. Neste momento do culto, nesta reflexão, veremos alguns aspectos da importante mediação de Jesus Cristo a nosso favor. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, afirmamos que Jesus Cristo é o único mediador da nossa salvação. Ao realizar o sacrifício redentor na cruz do Calvário, Jesus Cristo tornou-se o mediador da salvação e do relacionamento com Deus. Nas Escrituras, Jesus Cristo é chamado de mediador. Mais que isto, ele é chamado de único mediador, conforme o texto que lemos há pouco. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia é muito clara quando afirma que Jesus é o único mediador da nossa salvação. Além de mediador da salvação, Jesus é a própria salvação de Deus oferecida a nós. O nome Jesus significa Deus Salvador, aquele que salva o povo dos seus pecados, conforme a narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Jesus disse: eu sou o caminho que conduz ao Pai. Isto está escrito no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. E veja, irmãos e irmãs, que Jesus afirmou: eu sou o caminho. Ele não disse que era um dos caminhos, mas ele disse que é o caminho. Ele também disse que é a porta da salvação.
e aquele que entrar por ele será salvo. Isso está no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9. A obra de salvação realizada por Jesus está explícita na afirmação bíblica que declara que Ele é o único mediador da nossa salvação e que além dele não há outro. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12, está escrito: Este Jesus é pedra rejeitada por vós, o qual se tornou a pedra principal, angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único nome que nos salva é Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é o único mediador da nossa salvação. Em segundo lugar, irmãos e irmãs, afirmamos: Jesus Cristo é o único mediador da nossa justificação e da nossa reconciliação com Deus. A justificação é um ato exclusivo de Deus, perdoando pecadores, considerando-os justos, porque foram justificados mediante o único sacrifício redentor de seu Filho bendito, Jesus Cristo. A grande afirmação da Escritura Sagrada, conforme Romanos capítulo 5, versículo 1, é: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi morto por causa das nossas transgressões, por causa dos nossos pecados, conforme afirma Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Este ato de justificação significa que toda culpa, toda dívida que pesava contra nós por causa do pecado foi perdoada e cancelada por Deus por meio unicamente do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Decorrente da justificação, experimentamos a bênção da reconciliação com Deus, experimentamos a bênção do perdão e da comunhão com Deus. Estávamos separados do Pai Celeste, mas por intermédio de Cristo fomos reconciliados com Deus. Além da bênção da reconciliação, recebemos de Deus a bênção de sermos instrumentos de reconciliação. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Assim, irmãos e irmãs, temos o privilégio e também a responsabilidade de proclamarmos ao mundo que em Cristo e tão somente em Cristo há reconciliação com Deus, conforme o hino que cantamos: reconciliai-vos já com Deus. Irmãos e irmãs, através de Jesus Cristo, nós somos
reconciliados, nós somos justificados dos nossos pecados, porque Jesus Cristo é o único mediador da nossa justificação e da nossa reconciliação. Em terceiro e último lugar, irmãos e irmãs, afirmamos: Jesus Cristo é o único mediador da nossa oração. A Bíblia ensina esta regra importantíssima. Achegamo-nos em oração diante do Pai Celeste somente em nome de Jesus Cristo. Ele mesmo ensinou isto quando disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, isto recebereis. Isto está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13, e também no capítulo 15, versículo 16. O livro de Atos dos Apóstolos vai nos ensinar também que os apóstolos agiam e oravam em nome de Jesus. São muitos os relatos no livro de Atos dos Apóstolos que fala que cada ação dos apóstolos, cada oração dos apóstolos eram feitos em nome de Jesus. Segundo as Escrituras, não há outro nome, ou qualquer outra criatura, ou outra entidade qualquer, através de quem devemos dirigir nossas orações a Deus. Jesus Cristo é o nosso único mediador e intercessor diante do Pai Celeste. Ah, queridos irmãos e irmãs, não é apenas por uma questão de informalidade, não é por uma questão simplesmente de uso de palavras, que quando oramos nas nossas orações, no templo, ou mesmo individualmente em nossas casas, quando nós oramos a Deus, nós oramos sempre em nome de Jesus. Não é apenas um jogo de palavras, mas é porque as Escrituras dizem que Ele é o único mediador das nossas orações. É por isso que oramos tão somente em nome de Jesus, o nosso único mediador das orações. Portanto, irmãos e irmãs, podemos constatar, pelo ensino das Escrituras, que Jesus Cristo é totalmente suficiente para a nossa salvação, para a nossa justificação, para a nossa reconciliação e para as nossas orações. Além dele, não há absolutamente outro mediador. Tudo o que precisamos para desenvolver a nossa salvação e crescer na fé cristã, encontramos unicamente em Jesus Cristo, alimento nosso, pão nosso, água nossa, vida nossa, pastor nosso, porta nossa. Jesus Cristo é o nosso único Senhor, Salvador, Redentor e Mediador, e além dele não há outro. Por isso, a exortação da palavra de Deus para todos nós é: olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta afirmação e este ensino está na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 2. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo é o único mediador
entre Deus e os homens. Só Cristo. Só Cristo. Cristo, Cristo, precioso nome é. Amém. Façamos agora a leitura no Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, neste momento precioso de oração, coloquemos a nossa confiança em Deus e supliquemos o seu auxílio através de Jesus Cristo, o único mediador das nossas orações. Nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Nada te espantes, nada te turbe, pois tudo passa.
nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança, nada te espante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Quem tem a Deus, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Irmãos, agora façamos uma oração para as nossas famílias, uma oração de intercessão. Senhor nosso Deus, te louvamos por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais uma semana que se inicia. Te louvamos por este culto abençoado, onde pudemos te louvar, te engrandecer, porque realmente o Senhor é digno de todo louvor, de toda a nossa adoração. Reconhecemos a tua grandeza e que a sua misericórdia nos guia, nos ajuda sempre, Senhor. Reconhecemos isso e pedimos a Ti, Senhor, ajude a sua família aqui na terra, ajude a nossa família, a sua igreja, Senhor. Pedimos a Ti, por cada membro, por cada família aqui, que tenha uma ótima semana, dê ânimo a todos, dê trabalho, dê forças para o dia a dia, Senhor, saúde principalmente nesses tempos tão difíceis. Pedimos a Ti, Senhor, que abençoe cada um com bastante saúde, com bastante força para o trabalho, para o estudo, e que nada possa, Senhor, impedir de nós adorarmos a Ti, Senhor, que nós possamos realmente durante essa semana ser uma luz, a luz de Cristo, Senhor, aqui na terra, que possa brilhar em cada um. Pedimos a Ti, sua mão protetora para todos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já estamos caminhando para o encerramento deste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A ênfase deste culto foi só Cristo. Só Cristo é o nosso único Senhor, Salvador, Redentor e Mediador nosso. Por isso, nesse instante, cantaremos o hino 245, Mais de Cristo. Cantemos. Senhor.
oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados sobre todos vós, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Nesse instante, irmãos e irmãs, ouviremos o pós-lúdio, o hino Segurança Bendita. Deus abençoe a todos, uma excelente semana em nome de Jesus.